Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor. Um espaço de conversa, de aprendizado, onde a gente educa informando e informa educando, óbvio que com os nossos convidados. Hoje eu tenho a alegria de convidar e de ter aqui à mesa a Natália Leme. Ela vai falar muito com a gente sobre o trabalho do terceiro setor, de uma das organizações que são referências aqui no trabalho do dia a dia das organizações da sociedade civil. E eu tenho um convite para te fazer já desde esse começo aqui do vídeo. Compartilhe esse vídeo, divulgue essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com aquelas pessoas que precisam saber ainda mais sobre o terceiro setor. Aquelas pessoas que também trabalham para o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. E vamos fazer juntos essa corrente do bem, para que a gente possa ter cada vez mais o terceiro setor valorizado e também mais respeitado. Natália, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu. E eu sempre faço uma primeira pergunta para o nosso convidado, para que vocês se apresentem para o nosso público, por favor. Então, obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Leme, eu sou gerente na Fundação Arimax. Estou lá há 5 anos, mas toda a minha carreira foi traçada na área de impacto social. Então, já trabalhei em área de responsabilidade social de grandes empresas e depois migrei para institutos e fundações familiares, ajudando mesmo a direcionar recurso para as causas que são relevantes no país e que esses recursos sejam eficazes, né, no combate às desigualdades sociais, às principais causas socioambientais do país. Então, é nisso que eu acredito e hoje eu estou na Arimax como gerente. Então, eu vou aproveitar essa sua experiência também para saber um pouco da ideia do outro lado do balcão. Mas como a gente está falando com as organizações da sociedade civil, para que cada uma de nós também saibamos como estar melhor preparados, né, para fazer essa captação de recursos com empresas, enfim, com instituições. Mas antes de mais nada, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a Fundação Arimax. Claro. Quem são vocês e o que vocês fazem? A Fundação Arimax é uma fundação que tem mais de 30 anos. Ela foi fundada pelo Leon e pelo Max Pfeffer. No começo, era uma fundação que olhava para as organizações da comunidade judaica, muito em retribuição à acolhida da comunidade judaica quando o Sr. Leon Pfeffer chegou no Brasil. Depois começou a apoiar causas diversas dentro da área social no país, de inovação social, juventude. E há 5 anos, com a chegada da 4ª geração da família à fundação, houve um desejo de olhar mais estrategicamente sobre como esse recurso podia ser aportado. Então, foram convidadas 2 consultorias para fazerem um mapeamento de 21 causas no Brasil sobre 3 aspectos: a relevância dessa causa para a sociedade brasileira, a negligência de investimento nessa causa e a tratabilidade da causa pelo terceiro setor. Então, só para dar um exemplo muito rápido, educação é altamente relevante, tem alta tratabilidade, a gente sabe de exemplos maravilhosos de organizações do terceiro setor que estão fazendo a diferença na área de educação no país, mas ela tem baixa negligência. 85% dos institutos e fundações no país investem em educação. Quando a gente olha para saneamento básico, é altamente relevante, altamente negligenciado, poucas organizações investem, mas tem baixa tratabilidade por uma organização do terceiro setor. Os investimentos são muito altos, exigem sempre uma parceria público-privada. Então, dessa maneira, nós fomos estruturando essas 21 causas e chegamos em 5 que pontuavam de forma semelhante, e aí levamos para a família. E a família, até pelo DNA empresário, né, acho que brilhou ali os olhos e escolheu a causa de inclusão produtiva. Então, hoje, a Fundação Arimax apoia a causa de inclusão produtiva e nós caracterizamos inclusão produtiva como a inclusão de pessoas em vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, via emprego ou via empreendedorismo. Nós temos um mandato de atuar rigorosamente baseados em evidências, então, desde o princípio, desde a escolha da causa, nós produzimos estudos. Em princípio, o primeiro estudo era para nortear a nossa estratégia,
mas ele ficou tão robusto que a gente resolveu compartilhar com o campo. E desde então, esses estudos são compartilhados com o campo no intuito de que, ainda que as duas organizações não estejam todas trabalhando em conjunto, que nós possamos olhar para as mesmas evidências e assim ter mais eficácia no combate às desigualdades através da inclusão produtiva, porque se a gente atuar baseado em evidências, a chance de desperdiçar recurso, de errar, né, de incidir no erro é muito menor. Então, a gente tem esse mandato de atuação baseada em evidências. Antes da gente começar a gravar, você nos disse que há aproximadamente 5 anos que houve essa decisão de trabalhar na inclusão produtiva. Qual foi o ganho do cenário, do contexto, a partir do momento que vocês começaram a implantar esse trabalho? Quando a gente entrou no campo, a gente viu que era um campo ainda pouco maduro, muitas organizações trabalhando em empreendedorismo, outras trabalhando formação para empregabilidade, mas poucas organizações ainda olhando esse conjunto que é o mercado de trabalho e a geração de renda para a população, que pode estar no lado do empreendedorismo, no lado da empregabilidade. Então, o que a gente percebe é que quando a gente apresenta esses estudos para as organizações, a gente conseguiu trazer mais organizações para a causa. Né, mostrar a relevância de trabalhar estruturado e baseado em evidências. Então, hoje, 5 anos depois, a gente vê um campo muito mais maduro, com mais organizações olhando de forma estratégica para a inclusão produtiva, olhando para a jornada completa que a gente fala, que no caso da empregabilidade, por exemplo, vai desde a formação de habilidades técnicas e socioemocionais até a conexão com o emprego, né? Porque os estudos mostram que só formar, infelizmente, não adianta, a população vulnerável não tem a mesma rede de conexões, o acesso às vagas de emprego, então você tem que formar e conectar, e por outro lado, sensibilizar as empresas para que elas contratem essas pessoas e façam uma formação continuada, né? E aí que essa pessoa não entre e saia, então que a gente consiga estruturar uma carreira ali para um desenvolvimento socioeconômico dessa população. É fácil? Não. Não é fácil, acho que nenhuma causa é fácil, né? Essa não é, mas né, todas as causas sociais e ambientais, elas são complexas e elas têm que ser olhadas na sua complexidade, porque se a gente olha de uma forma muito simplista, a gente às vezes soluciona um lado e aprofunda os erros ou as desigualdades no outro, né? A gente acabou de lançar um estudo que chama Inclusão Produtiva e Sustentabilidade, Oportunidades para o Brasil, que está justamente trazendo isso. A pauta climática, ela está muito em alta, né? A gente está com a COP vindo para o Brasil, a gente tem inúmeras organizações, inclusive de fora do Brasil, olhando para a questão climática no Brasil, mas a gente tem visto pouquíssima discussão sobre as questões sociais dentro das questões ambientais, e elas não são descoladas. Então, esse estudo, ele traz uma análise sobre os 4 setores mais emissores de gás carbônico no Brasil, que cidades, energia, uso da terra, indústria. E ele mostra como a gente tem que olhar para a questão da inclusão produtiva nesses setores, porque as soluções ambientais, elas não são neutras. A partir do momento que a gente escolhe a mudança, então vai escolher uma mudança energética, por exemplo, para uma energia limpa, quais são os impactos que isso causa nos empregos da energia que está posta hoje? Não que a gente tenha que deixar de fazer, a gente tem que adotar as soluções ambientais, mas a gente tem que olhar para essas soluções com a complexidade que lhes cabe, né? Então, quem são as pessoas que vão trabalhar nessas áreas? Elas estão preparadas? Se não estão, quem vai dar essa formação? Essa formação, ela é acessível para uma população mais vulnerável, ou a gente vai criar milhares de empregos verdes que só vão servir para uma parte da população e a gente vai excluir produtivamente a população mais vulnerável? Então, tem uma série de reflexões e de caminhos ali. Nossos estudos nunca são só do panorama, nunca só do problema. A gente sempre traz caminhos apontando como o terceiro setor pode atuar, como o governo pode atuar, como as empresas podem atuar, porque é isso, os problemas no Brasil, eles são complexos e a gente tem que atuar como sociedade, né? Não importa o setor que esteja, para que a gente consiga ter alguma efetividade na solução deles.
Natália, diante do que você está falando, o apoio às organizações também é fundamental. A gente pode classificar isso como filantropia estratégica? E se sim, o que seria a filantropia estratégica? A Fundação Arimax é uma fundação grant maker, nós somos só doadores, não somos implementadores, né? E a filantropia estratégica, acho que ela vai um pouco para além disso. Você pode aplicar uma filantropia estratégica sendo um doador ou sendo um implementador. Mas no caso da Fundação Arimax, a gente segue muito os conceitos de Venture Philanthropy, de Effect Altruism, que são conceitos que a gente foi buscar lá fora, onde a gente vê que tem alguns institutos e fundações que estão já há bastante tempo atuando, que produzem estudos sobre isso, e a gente aplica alguns conceitos dentro da Fundação Arimax. Então, o que seria isso, né? Nós acreditamos no apoio financeiro e não financeiro combinados. Então, nenhuma organização que recebe recurso da Arimax só recebe o recurso. A gente faz um acompanhamento super próximo, com reuniões recorrentes, para ajudar essas equipes a alcançarem os objetivos que foram estabelecidos quando elas solicitaram esse recurso. A gente costuma falar que nós não somos financiadores, nós somos parceiros, então a gente quer ajudar. Não está dando certo, vamos ajustar a rota juntos, vamos apresentar para outros financiadores, vamos ajudar essas organizações a ampliarem suas redes. Então, tem um apoio não financeiro junto com o financeiro. Nós acreditamos nos apoios de médio e longo prazo. Então, como a gente já falou anteriormente, os problemas são complexos e não são resolvidos em 1-2 anos. Então, a gente precisa apoiar essas organizações por mais tempo para que elas consigam solucionar os problemas aos quais elas se dispuseram a solucionar. Enfim, tem uma série de questões que a gente... E a questão do uso de evidências para nortear os investimentos, né? Então, esses estudos, eles trazem caminhos, como eu falei, para o terceiro setor, para o setor privado e para o governo, e a gente segue muito esses caminhos. Então, a gente olha todas as evidências que aparecem nos estudos e se essas organizações estão cumprindo essas evidências antes de selecionar as organizações as quais nós apoiamos. E cedemos esses estudos para as organizações para elas aprimorarem o trabalho que elas estão realizando. Isso me faz lembrar muito do trabalho que a Escola Aberta do Terceiro Setor desenvolve, que é de capacitação da gestão das organizações também. Quer dizer, a profissionalização, ela é primordial para que elas consigam fazer bem o trabalho delas, não é? Sim, costumo dizer que o terceiro setor, ele tem que ser tão profissional quanto o setor privado, quanto o setor público, né? As pessoas que estão atuando ali, elas têm que estar plenamente capacitadas. Eu brinco que tem gente que fala, eu quero redirecionar minha carreira, quero desacelerar um pouco. Deixa eu conversar com você sobre o terceiro setor. Eu falo, gente, mas essa ideia está completamente equivocada, porque no terceiro setor a gente trabalha e trabalha muito. E com muito rigor, baseados em evidências, fazendo relacionamentos o tempo todo com responsabilidade sobre o recurso que é aplicado, porque no fim do dia ele é um recurso público, né? E que ele tem que ser aplicado com muita responsabilidade. A gente não vai ter o retorno financeiro que quem está no mercado financeiro vai ter, mas a gente vai ter um retorno social, ambiental, que pode proporcionar um desenvolvimento socioeconômico para o Brasil, que impacta inclusive em outros setores e no setor privado. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade e com profissionais bem formados, qualificados e valorizados, sem dúvida. Eu vou pegar um gancho, então, isso que a gente está falando e já passar para você aqui o site da Escola Aberta do Terceiro Setor, para que você possa ver lá os cursos que mais fazem sentido para o seu momento de vida agora, para o seu momento de carreira, e se não for para você, que você indique o nosso site também, que é www.escolaberta3setor.org.br. Lá, mais de uma centena de cursos estão à disposição, todos gratuitos, que justamente para que, o nosso trabalho é justamente para que o terceiro setor possa, assim como a Natália falou aqui, ser cada vez melhor capacitado, melhor profissionalizado, para que possa realmente fazer as coisas da maneira mais correta e atender cada vez melhor, né? Porque é um setor muito importante da nossa sociedade, né? A gente falou de
Inclusão produtiva, nós falamos sobre filantropia estratégica. E você, no começo da entrevista, falou que você já trabalhou em empresas também, então, né, do outro lado do balcão, e ainda nessa sequência da profissionalização do terceiro setor. Qual a sua dica para quem está nos assistindo e trabalha com captação de recursos, por exemplo, nas organizações, para que ele esteja melhor preparado para apresentar esse projeto ou a própria causa, para que seja visto com bons olhos por uma empresa, por exemplo? Olha, eu acho que a principal dica e que eu sei que é muito difícil, porque as organizações estão buscando recurso, é que as organizações não adaptem a sua essência só para atender ao que uma empresa ou uma fundação está buscando. Acho que as organizações que têm a sua essência ali preservada, elas conseguem se posicionar e buscar recursos melhores e mais recorrentes ao longo do tempo. Senão você vai ficar sempre um prestador de serviço para a empresa ou para aquele instituto e fundação e não se especializa em nada. Então, acho que é super importante as organizações entenderem qual é o meu papel, qual que é o meu diferencial dentro desse ecossistema e o que eu vou passar, né, o que eu posso vender, né, para essa empresa, de forma que respeite quem eu sou e o impacto que eu quero gerar. Que a gente vê muitas organizações adaptando propostas só para conseguirem um recurso e a proposta fica frágil, porque aquele não é o DNA delas. Então, esse acho que é um ponto. O segundo ponto eu acho que cada vez mais é importante que as organizações tenham em seus projetos, seja qual ele for, uma etapa de monitoramento e avaliação. A gente precisa monitorar e avaliar, a gente precisa ter indicadores claros de resultado para que a gente consiga prestar contas daquilo que está sendo feito. Então, o recurso está sendo aplicado e ele realmente está gerando resultado, e que resultado é esse? Hoje a gente vê algumas organizações que apresentam projetos, programas, sem ter esses indicadores claros, sem ter uma etapa de monitoramento e avaliação, e aí fica frágil a mensuração de resultado, né? E por fim, eu sei que nem sempre isso depende da organização, mas é tentar mostrar um plano de médio e longo prazo. Então, qual que é a visão de médio prazo ou de longo prazo dessa organização? Como que esse programa que vai ser apoiado pela empresa ou pelo instituto e pela fundação vão ajudar a alcançar essa visão de médio e longo prazo? Porque se a gente pega alguma organização que não tem essa visão estratégica, fica difícil você acreditar que ela vai conseguir passar de um ano de programa, que ela vai conseguir manter sua equipe. Então, acho que é super importante mostrar que tem essa visão e que tem uma equipe que vai seguir para levar essa visão para frente. Por isso que você disse que trabalhar no terceiro setor não é tão diferente de outros setores, sem dúvidas, né? Não é. Vamos falar um pouquinho, voltar a falar sobre inclusão produtiva. As organizações, elas trabalham formando essas pessoas. Como que são os como você falou, esses pontos, esses KPIs, para que eles possam, de fato, mostrar assim, olha, estamos fazendo o nosso trabalho bem feito e aqui estão os resultados? Olha, hoje, quando a gente olha os nossos estudos, tem 3 grupos populacionais que são mais afetados pela exclusão produtiva. Então, jovens, mulheres e população negra. A Fundação Arimax não tem foco exclusivo nesses 3 públicos, mas tem como foco prioritário, uma vez que são os mais excluídos, né? Então, acho que assim, a primeira questão de uma organização que está trabalhando e implementando programas de inclusão produtiva é definir quem é seu público. Inclusão produtiva cabe em todas as idades, todos os territórios, todas as profissões, toda a população em idade ativa. Então, ter um público definido é importante porque não tem bala de prata para inclusão produtiva. Você tem que pensar qual que é a vocação econômica local, qual que é o público que você vai atingir para daí você desenhar o programa. O segundo ponto é trabalhar essa jornada completa, como a gente falou. Então, não adianta só formar em habilidades técnicas, não adianta só formar em habilidades socioemocionais. Tem que combinar
as duas coisas, para que a gente tenha um profissional mais preparado e mais resiliente para o mercado. A terceira é, como eu falei, olhar a vocação econômica. Então, as habilidades técnicas, elas têm que estar combinadas com essa vocação econômica local, senão é muito frustrante. A pessoa vai, se capacita e a hora que ela vai tentar o emprego, ela não consegue. Porque não tem emprego naquela região voltado para essa capacitação. Então, olhar em conjunto com o mercado, o que a gente precisa desenvolver de cursos, sejam eles cursos técnicos, sejam cursos de curta duração, até cursos universitários, é super importante para atender a região. E, por fim, a conexão com o emprego. Então, hoje, quando a gente olha as organizações que a gente está apoiando, a gente olha número de matricular, além dessa trajetória, né? O número de matriculados nos cursos, o número de formados, porque tem uma evasão, e o número de conectados com o mercado de trabalho. E quando conectados, qual que foi o incremento de renda que essa população teve a partir desse emprego, né? Então, qual que era a renda dela per capita ou familiar antes do curso e qual que é depois do emprego. Acho que esses são KPIs que são importantes na área de empregabilidade. Quando a gente olha para empreendedorismo, acho que é super importante não romantizar o empreendedorismo. Então, o trabalhador por conta própria não é empreendedor, né? A gente tem um número de informais altíssimo no país. Tem que ter uma política pública voltada para esses informais para que eles tenham alguma proteção social, que eles consigam se formalizar, que eles consigam se desenvolver. E quando a gente olha para o empreendedor, a gente está trabalhando mais o empreendedor periférico ou o empreendedor rural. E aí o que a gente viu nos estudos é que é importante olhar também para a jornada completa do empreendedor. Então, como que a gente sensibiliza essa pessoa para o empreendedorismo, para que ele não seja só um empreendedor por necessidade, e sim por oportunidade, olhando ali para a região que ele está. Como que a gente capacita esse empreendedor e consegue colocá-los em programas de acesso a crédito, porque a população mais vulnerável também tem mais dificuldade de acesso a crédito. E aí, ao longo dos anos, o desenvolvimento desse empreendedor. O que a gente vê é que a jornada do empreendedor ela é mais longa, né? Você precisa investir mais tempo no empreendedor periférico para que ele consiga sobreviver e o negócio expandir, diferente de um curso e conexão com o emprego, que pode ser um curso mais longo, mas também pode ser um curso mais curto, desde que ele tenha qualidade e olhe para a vocação econômica local e tenha esse pool de empresas engajado para contratar essas pessoas. Porque uma vez que elas estão dentro das empresas, elas já têm a proteção social da CLT e a oportunidade de desenvolvimento que a empresa pode dar para elas. Empreender hoje, então, é mais do que uma oportunidade, é uma necessidade. Muitos empreendedores de periferia empreendem por necessidade. Eles não conseguem se colocar no mercado de trabalho e eles empreendem porque tem que gerar renda de alguma forma para colocar comida na mesa. Então, a gente tem que saber diferenciar e dar o apoio necessário para o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. E quando a gente fala dos informais, a gente fez um estudo super interessante que chama o Retrato da Informalidade no Brasil. Eu até convido todo mundo para acessar, está no site da Arimax e também está no site retratodotrabalhoinformal.com.br. E ele quebra um pouco alguns paradigmas e alguns conceitos que a gente sempre escutou sobre a informalidade no Brasil. O primeiro que a gente quebra é que as pessoas não são informais porque elas querem, ou porque elas não querem pagar imposto, ou porque elas querem dar um jeitinho de ganhar mais. A informalidade existe no país por falta de oportunidades concretas. O segundo é que a gente não tem só um tipo de informal, nós temos 4 tipos de informais no Brasil. Tem os informais por subsistência, que é o grupo mais vulnerável de todos. Então, são aquelas... É o bico, né? A pessoa que hoje ela está fazendo uma faxina, amanhã ela é manicure, depois ela vai fazer outra coisa, porque ela precisa, o que der renda para ela pagar o aluguel, comprar a comida do dia, ela vai fazer. E não tem qualificação nenhuma, aprofundamento nenhum em nenhuma dessas coisas. Então, esse é o grupo mais vulnerável de todos e são milhões de pessoas no Brasil.
O segundo são os informais com potencial produtivo, que ainda são informais, ainda são vulneráveis, mas são pessoas que há muito tempo trabalham com a mesma coisa. Então, um pintor, um encanador, um eletricista, eles são informais, mas eles têm, eles sabem fazer muito bem aquilo que eles fazem. Eles estão sempre na mesma profissão, embora sejam informais. Essas pessoas, com um pouco de apoio, a gente consegue formalizá-los e incluí-los num apoio, num amparo social, que quando você é informal, você está desamparado. A pandemia mostrou isso pra gente, né? Os informais ficaram invisíveis. Eles não tinham amparo nenhum. O terceiro grupo são os informais por oportunidade, que aí sim é aquele grupo que eu falei que a gente tinha essa visão do jeitinho brasileiro. E esse é um grupo mais qualificado. Então, são os trabalhadores, são pessoas que normalmente têm ensino superior e optam por não se formalizar. Então, muitos psicólogos, terapeutas, dentistas, é o famoso com nota ou sem nota. Que as pessoas sabem que está errado, mas elas optam ali por daí sim não pagar o imposto. Mas é uma parcela pequena da população. E o estudo mostrou os formais frágeis. Então, o estudo mostra que só formalização também não é garantia de nada. Que uma parcela da população que não tem qualificação ocupa vagas de emprego que são frágeis. Então, muitas vezes são vagas que não... que essa pessoa não tem ali um desenvolvimento de carreira, ou que ela não tem todas as condições dignas de trabalho que ela deveria, embora ela seja CLT, e que são vagas que, se a pessoa perde aquele contrato de trabalho, imediatamente ela volta para uma situação de vulnerabilidade. Não são profissões que dão um desenvolvimento. Então, também quebra o paradigma de que só a formalização basta, formalizou, o problema está resolvido, essa pessoa está incluída economicamente no mercado. Não, tem um trabalho aí de assistência social e de inclusão produtiva que tem que ser olhado juntos pelo governo, pelo terceiro setor, para que a gente consiga realmente mudar a situação de vida da parcela mais vulnerável da população. E tem muitas organizações que fazem isso? Olhando para desenvolvimento social e econômico juntos, não muitas. O que a gente vê é que tem muitas organizações do terceiro setor tentando fazer, mas que a gente ainda precisa de apoio de políticas públicas mais eficientes para conseguir mudar o ponteiro mesmo. Não são só as organizações do terceiro setor sozinhas que vão conseguir mudar, sabe? Na verdade, se a gente não se unir ao outro, cada vez fica mais difícil, né? Realizar alguma coisa, né? Nunca estamos sozinhos. Mas há esperança nesse caminho. Não, sem dúvida. Senão a gente fecha as portas e para de trabalhar, né? Não, eu acho que sim. O que nós acreditamos? Que é importante olhar para os setores promissores da economia. Então, não adianta a gente só formar para empregos que existem hoje, agora. É importante, as pessoas têm que gerar renda agora. Não tem nenhum emprego que não seja digno. Mas nós, da Fundação, como a gente está investindo um recurso público para tentar melhorar as condições de vida de uma parcela da população, a gente olha para esses setores promissores no intuito de que essas pessoas sejam qualificadas, empregadas e continuem desenvolvendo suas carreiras. Porque se a gente olha para setores que estão mudando muito rapidamente, você qualifica e emprega hoje, mas daqui 2 anos essa pessoa perde o emprego de novo e tem que ser requalificada, integrada novamente. E aí os estudos mostram que os setores mais promissores da educação da economia são mercados verdes e tudo que envolve, então, toda a parte de energias renováveis, turismo sustentável, hortas urbanas, economia circular. Tem um mundo de profissões aqui dentro, com muitas oportunidades de emprego. O mercado de cuidados, a população está envelhecendo, vai precisar cada vez mais de cuidadores. O mercado de cuidados no Brasil não é um mercado regulado, então as agências que hoje empregam são elas que formam concursos rápidos ali, elas que ditam quanto essas pessoas vão ganhar, elas que empregam. Então, é importante olhar para a regulação nesse mercado e para a formação dessas pessoas, seja cuidadores de idosos, de enfermos, de crianças. É um mercado muito promissor para a inclusão produtiva de pessoas em vulnerabilidade econômica e que a gente vê poucas iniciativas ainda. Tem um campo amplo para as organizações do terceiro setor atuarem.
Economia prateada, então tudo que vai prestar serviços para a economia, para a população que está envelhecendo, né, para os idosos. Economia criativa e empreendedorismo está muito ligado à economia criativa. E o mercado de tecnologia, porque a tecnologia vai ser transversal a todas as profissões. Então, não é só formar programadores, mas é como a tecnologia vai ser um componente essencial, uma skill básica para qualquer profissão que essa pessoa vá ocupar de agora em diante. Como que a gente faz esse letramento digital e inclui essas pessoas no mercado de trabalho e também, por outro lado, faz a recapacitação, né? O reskilling das pessoas que já estão no mercado de trabalho e que, se não tiverem esse letramento digital, seja em inteligência artificial, seja em cibersegurança, enfim, tem um mundo de coisas aqui, elas vão perder seus empregos e aí a gente vai ter que voltar para todo o processo de formação e inclusão produtiva. Então, acho que a gente tem que olhar para quem está precisando entrar no mercado, mas para quem está no mercado e corre o risco de perder seus empregos e como pode ser requalificado para ser reinserido, sabe? É uma frase que a gente está ouvindo muito. A inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente. Você vê isso como uma verdade? Olha, eu acho que a tecnologia ela vai mudar muito o mercado de trabalho. Já está mudando. Então, com certeza, hoje, vagas que existem vão deixar de existir devido à tecnologia. Mas outras vagas também serão necessárias, né? O mercado está em plena transformação. Como a gente falou da economia verde, tem um mundo de novas profissões aí. Tem estudos que mostram que que tem mais de 8 milhões de vagas que já são do campo de economia verde. Então, assim, se as pessoas não vão conseguir trabalhar onde elas trabalham hoje, quais são os postos que elas vão poder ocupar? Eu acho que a gente vai ter que fazer esse Tetris para que as pessoas possam continuar trabalhando. Muitas profissões vão deixar de existir, mas outras vão surgir. O que a gente precisa é olhar para a qualificação dessas pessoas para que elas possam ocupar essas vagas. E eu vou aproveitar outro gancho aqui, seu, Natália, e já fazer outro merchan aqui também da Escola Aberta. A Natália falou de letramento digital, falou de inteligência artificial, falou de economia verde. Então, acessa lá o nosso site, lá tem um curso de letramento digital, lá tem curso sobre inteligência artificial e o impacto dessa nova economia, dessa nova tecnologia nas organizações da sociedade civil e também muito sobre ESG e o terceiro setor, os ODS e o terceiro setor. Então, acessa lá e veja também e faça sua matrícula e vamos nos capacitar ainda mais sobre esses assuntos, sobre esse novo tempo, né, da nossa sociedade. Estamos falando sobre terceiro setor, Natália, aqui no modo geral, e o terceiro setor, ele também ele recebe muita doação, né? E existem movimentos e a gente vê a importância cada vez mais de ampliar a cultura de doação no nosso país. Você concorda com essa fala de que realmente a gente tem que ter uma cultura de doação ou doações pontuais fazem a diferença? Eu acho que o Brasil ainda tem um potencial de ampliar a cultura de doação muito grande. Quando a gente olha comparado a outras economias, como a americana, por exemplo, a gente ainda tem poucos grandes doadores. Eu acho que o brasileiro ele se mobiliza muito quando acontecem tragédias, por exemplo, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, ou durante a pandemia, que muitas organizações, pessoas físicas, empresas, fundações se uniram para conseguir resolver aquele problema pontualmente. Mas a gente ainda tem muito a fazer para estruturar uma cultura de doação que seja mais estratégica para o país. Tem alguma dica para que a gente amplie isso cada vez mais? Essa é a pergunta de milhões. Eu acho que tem uma questão de sensibilização de quem tem mais poder de doação para que consiga fazer essas doações de forma mais estratégica e menos pontuais. Eu acho que tem um caminho de legislação brasileira para ser alterado para que incentive mais as doações. Hoje ainda a gente paga imposto sobre doação, então acho que isso pode ajudar a incentivar mais. E
E a população em geral, quando você vê, o brasileiro é um povo solidário, né? O brasileiro doa, mas é uma população que tem restrições financeiras também para doação, na sua maioria, né? Nós, infelizmente, ainda não estamos num país rico, então eu acho que tem que trabalhar essas diversas camadas, olhar para as doações de pessoas físicas individuais, para que ainda que pouco, elas consigam doar para causas que lhes interessam, e no montante geral ser um valor mais alto, mas olhar para grandes doadores, para empresas, para famílias, de forma que elas consigam ter uma doação estratégica e para essa questão da legislação que incentive essas doações. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa, né? E eu deixo aqui aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, incentivar todos que estão nos ouvindo a baixarem os estudos que eu falei, que estão tanto no site da Arimax, quanto a gente sempre faz hot sites desses estudos para ajudar na tradução do conhecimento. Queria fazer um convite para quem é de institutos e fundações ligados a empresas que olhem para a causa de inclusão produtiva, porque acho que o setor privado ainda precisa se engajar. Então, via institutos e fundações empresariais é uma forma de chegar nessas empresas. E para as organizações do terceiro setor que estão olhando como estruturar suas ações, que busquem evidências, que tentem atuar baseado nessas evidências, porque, como eu falei no início, se a gente não estiver atuando em conjunto, mas ainda assim olhando para um mesmo caminho, né, todo mundo olhando baseados nas mesmas evidências, a chance da gente ter resultado, da gente conseguir alcançar os resultados é muito maior. Então, queria fazer um convite a todos para lerem o estudo e deixar a Fundação Arimax à disposição para conversas sobre inclusão produtiva, sobre economias promissoras. Obrigada, obrigada mesmo de coração. Receba já o agradecimento do público aqui também, por você ter ensinado e comunicado tanto pra gente aqui. Obrigada mesmo, Natália. Obrigada, eu que agradeço. E eu gostaria de agradecer você também, que esteve conosco desde o começo dessa nossa conversa, e já te convido para as próximas. Muito mais a gente vai apresentar para você, para que a gente amplie e melhore cada vez mais o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima. Até lá!